Hoje eu vou te mostrar as maiores vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das desvantagens você não vai ver em outro lugar. Aqui eu sou totalmente sincero, se é para falar mal eu falo, se é para mostrar desvantagem eu mostro, se é para mostrar vantagem eu também mostro. Claro, eu gosto de investir muito em fundos imobiliários. Na minha opinião, é o principal tipo de investimento para você ter uma renda passiva mensal. Mas nem tudo são flores. Existem várias desvantagens que eu não vejo quase ninguém falar. Vamos começar pelas vantagens. Tenho quase certeza que você já ouviu falar da maioria delas, mas não custa frisar. As vantagens aqui de investir em fundo imobiliário. Primeiro, renda passiva, sendo que essa renda passiva vem de forma mensal, automaticamente entra na sua conta da sua corretora e é isenta de imposto de renda. Então você recebe tranquilamente sua renda passiva todo mês automaticamente e não precisa pagar nada. E isso ajuda você a ficar mais próximo dos seus objetivos, a ter cada vez mais uma renda passiva maior. Bem, segunda vantagem, fácil de diversificação. Temos, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis físicos, como por exemplo shopping, galpão, escritório, hospital e vários outros. Temos fundos imobiliários de papel que investem em dívidas imobiliárias. Temos fundos de fundos que investem diretamente em cotas de outros fundos imobiliários. E é fácil você diversificar. E nisso a gente vai para a nossa terceira vantagem, porque está ligada, porque você tem acesso a imóveis que valem milhões de reais com pouco dinheiro. Por exemplo, hoje a maioria dos fundos imobiliários custam por volta de 8 a 120 reais. Então, é muito tranquilo, é muito acessível você investir em fundos imobiliários. Bem, outra vantagem é a praticidade. Para você investir em fundo imobiliário não tem segredo. Abre conta em uma corretora, faz uma transferência, escolhe o fundo imobiliário e faz o seu investimento. Se você não sabe como investir na prática, no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link de um vídeo que eu ensinei bem na prática mesmo como você faz isso. Outra vantagem é liquidez. É muito fácil, é muito rápido você comprar e você vender fundos imobiliários. E uma grande vantagem que particularmente eu gosto é que é sem burocracia. Por exemplo, você não precisa comprar e vender imóveis, você não precisa alugar os imóveis, ou seja, correr atrás de inquilino, cuidar dos contratos, cuidar da manutenção do prédio. Porque o fundo imobiliário ele conta com um administrador profissional, a maioria das vezes também conta com um gestor profissional que faz tudo isso. Compra imóveis, vende imóveis, aluga os imóveis, pega aquele rendimento, distribui para o cotista. Então, assim, essa parte pode ficar super tranquilo que não é sua. Qual é o seu papel? Seu papel é muito simples. Escolher o fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário e ficar todo mês recebendo a sua renda passiva mensal. Então, essas são as maiores vantagens de investir em fundos imobiliários. Mas, como nem tudo são flores, existem desvantagens também. Claro, apesar das desvantagens, na minha opinião, fundos imobiliários são excelentes para você ter uma carteira de investimento para viver de renda, para se aposentar, para aumentar a sua renda passiva mensal. Mas vamos lá às desvantagens. Tenho certeza absoluta que você não viu quase nenhuma dessas. Primeiro, dificuldade em conhecer os imóveis. Como assim dificuldade em conhecer os imóveis? Porque pensa, tem fundo imobiliário, por exemplo, que possui imóvel no Acre, possui imóvel no Rio Grande do Sul, possui imóvel no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu, por exemplo, sou de Brasília. Não conheço quase nenhum desses estados. Então, como é que eu vou conhecer esse imóvel? Então, para mim, imóveis aí localizados em outras regiões fica muito mais difícil. Claro, a gente pode minimizar essa dificuldade. Como assim minimizar essa dificuldade? A gente pode obter informações nos relatórios gerenciais, a gente pode pesquisar no Google Maps, a gente pode navegar em fóruns como, por exemplo, o Clube FI e outros sites aí. Você pode assistir às análises que eu faço. Lá dentro, além de eu mostrar informações aqui dos relatórios, dar a minha opinião, várias pessoas, vários investidores dão suas opiniões também a respeito dos imóveis, se o fundo imobiliário vale a pena, se não vale a pena. Então, sim, vale muito a pena você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Bem, segunda desvantagem, nós pequenos investidores praticamente não temos voz no fundo, porque pensa, um fundo imobiliário é composto por milhões de cotas. Se a gente compra ali 100 cotas, 200 cotas, 300 cotas, cara,
praticamente a nossa voz não vale nada. É só você ver, por exemplo, no HCTR11, os cotistas pequenos estão querendo trocar a gestora do fundo, mas está muito difícil alcançar o quórum necessário. Então, sim, apesar da gente ser dono indireto daqueles imóveis, se você for um pequeno investidor, não caia nessa, praticamente a gente não tem voz. É algo chato de falar, mas é importante. Outra desvantagem, a gente não tem o direito real dos imóveis, a gente possui participação indireta naqueles imóveis. Ou seja, você não pode definir o valor do aluguel, você não pode escolher os imóveis, não pode escolher as regiões. A gente depende da eficiência do gestor do fundo imobiliário. E muitos gestores já se mostraram ser ineficientes. Vou dar alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, que o gestor pode alavancar o fundo imobiliário. Ah, Matheus, mas eu li em um lugar que fundo imobiliário não pode se endividar. É verdade, ele não pode fazer empréstimo, mas ele pode se endividar de várias formas, por exemplo, através de emissão de CRIs, comprando imóveis à prestação e, a depender da alavancagem, isso pode comprometer os rendimentos e a saúde financeira do fundo imobiliário. Então, analise muito bem a carreira do gestor do fundo imobiliário. Claro, nem toda alavancagem é ruim. Tem gestor que sabe muito bem trabalhar com alavancagem, mas se essa alavancagem ultrapassa 20% dos ativos do fundo, eu errei aqui, 20% dos ativos do fundo imobiliário, tome muito cuidado, o fundo está muito alavancado, analise muito bem se o gestor sabe o que está fazendo. Outra coisa também, conflito de interesse para benefícios próprios ou benefício dos parceiros. Pode ver que eu coloquei aqui entre aspas. Ah, Matheus, mas como assim conflito de interesse para benefício próprio e dos parceiros? Cara, isso aqui você não vai ver em nenhum outro canal, pelo menos não por enquanto, né? Tem muita gente copiando aqui os meus vídeos, então logo você vai ver vários vídeos falando sobre isso. Olha só, comprar fundos imobiliários ou CRIs dos fundos imobiliários da própria gestora. Então, tem gestora que faz isso. Você possui cotas de um fundo imobiliário. Aquele fundo imobiliário é gerido por uma gestora. O que ela faz? Compra cotas de outro fundo imobiliário dela mesma. Beleza, isso precisa ser autorizado em assembleia, mas como eu disse um tempo atrás, se você é investidor pequeno, se você possui poucas cotas, cara, você praticamente não tem voz. Quem tem voz é aquele investidor maior, aquele investidor que possui mais dinheiro investido. Quanto maior seu dinheiro investido, por exemplo, R$1 milhão, R$2 milhões, mais você vai ter voz no fundo imobiliário. Bem, outro conflito de interesse, outra coisa ruim que um gestor pode fazer, ancorar emissões de fundos imobiliários parceiros. Por exemplo, tem gestora que olha e fala, cara, aquele fundo imobiliário está fazendo a sua emissão de cotas agora. É a primeira emissão de cotas, a gente não sabe, por exemplo, como vai ser a performance do fundo. Tem muito fundo que faz o quê? Vai lá e coloca um bom dinheiro naquele fundo imobiliário, ancorando aquela emissão. É errado? Cara, por lei não é errado. Mas pensa comigo, a gente investe em quê? Em fundos imobiliários sólidos, que possuem boa performance, que possuem histórico. Como é que aquele gestor pega o dinheiro e faz uma coisa dessa sem considerar a performance do fundo imobiliário? Isso porque tem parceiros, tem administrador que é parceiro do outro administrador, gestor que é parceiro do outro gestor. Isso aqui tem demais, infelizmente, nessa indústria. Não somente nessa, mas enfim, vamos aqui continuar porque a gente está falando de fundos imobiliários. Temos também gestores que cobram taxas abusivas. Falo muito sobre isso aqui no canal. Isso acaba dificultando o aumento de renda para o cotista. Temos também aqueles gestores que compram imóveis ruins ou vendem os melhores imóveis. Cara, fazer isso aqui é destruir o patrimônio do cotista, é destruir o patrimônio do fundo imobiliário. Então, essa parte aqui é uma desvantagem enorme porque você depende muito da eficiência do gestor. Outra desvantagem, que na verdade não é tão desvantagem assim, mas é bom você ficar atento, por isso que eu coloquei aqui. Deixa eu tirar isso aqui, por isso que eu coloquei aqui, excesso de informações. Quando você começa a investir, você vai pesquisar vários influenciadores, você vai pesquisar na mídia, portais de notícia, e assim, cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter o seu jeito de investir, e você pode acabar se embananando. Tem influenciador, por exemplo, que fala, esse fundo aqui é bom, já outro vai falar, esse fundo aqui é ruim. O outro vai falar, cara, esse fundo não é bom e nem é ruim. Qual é o que está certo? Depende da estratégia do investidor, depende da ótica do influenciador por trás daquele estudo. A mídia é a mesma coisa. Muitas vezes ela quer chamar atenção. Pode ser que ela queira chamar atenção te assustando, te oferecendo uma grande oportunidade, aquela milagrosa, a gente sabe que isso não existe. Então, muito cuidado em excesso de informações.
Se você está começando agora, lembre-se que o básico sempre funciona. Cara, o feijão com arroz, você não precisa ser um expert em fundos imobiliários para ganhar dinheiro. Ah, Matheus, mas como assim? O básico funciona. Primeiro, você deve ter paciência. Investir em fundo imobiliário, aumentar sua renda passiva todo mês é um jogo de longo prazo. Segundo, aproveite as quedas, pois podem ser oportunidades, pois nem toda queda é ruim. Por exemplo, você gostaria de comprar um computador a R$ 1.000 ou a R$ 800? Essa promoção que eu estou falando continua o mesmo produto, mas um pouco mais barato. Então, veja as quedas dos fundos imobiliários, analise as quedas e veja se é oportunidade. Outra coisa, diversifique em bons fundos imobiliários e em diferentes setores. Cara, aqui no canal sempre falo de fundos bons, fundos ruins, fundos que pagam muito, fundos que têm oportunidade, fundos que vale a pena, enfim. Vale muito a pena você se inscrever aqui no canal e ver esses vídeos. Outra coisa, tenha constância nos aportes, ou seja, nos seus investimentos. Ah, Matheus, eu fiz R$ 50 aqui de investimento. Beleza, no próximo mês você pode investir quanto? 50? Pode investir 30? Pode investir 100? Sempre busque uma constância para você todo mês ficar investindo. Ah, Matheus, é obrigado a investir todo mês? Não é obrigado, você não precisa. Mas, se você tem essa constância de investir todo mês, você acelera o seu processo de enriquecimento. Perceba, fundo imobiliário não te enriquece, o que vai te enriquecer é o seu trabalho, mas ele acelera o seu processo de enriquecimento se você tiver constância nos aportes. Além disso, reinvista os seus rendimentos e aí você usa o juro composto a seu favor, acelerando ainda mais o seu processo de enriquecimento. Como assim, Matheus? Reinvestir os rendimentos? Olha só, digamos que você compra um fundo imobiliário a R$ 10, beleza, R$ 10. E no mês seguinte, você ganhou 10 centavos, beleza, investiu R$ 10 e ganhou 10 centavos. No outro mês, você vai investir R$ 10. Só que você não vai investir apenas esses R$ 10, você vai investir R$ 10 mais esses 10 centavos. Ah, Matheus, mas isso é muito pouco. Beleza, porque aqui eu estou explicando com pouco para aquela pessoa que está começando e quer começar com pouco. R$ 10, cara, existem aí vários fundos imobiliários. Vou deixar um link no primeiro comentário fixado de um vídeo onde eu mostrei vários fundos imobiliários que você pode comprar com R$ 10. Mas pensa comigo, você já tem R$ 1.000 investido e esses R$ 1.000 te geraram, sei lá, R$ 11. No mês seguinte você vai investir o quê? Você vai investir R$ 10 mais aqueles R$ 11. Então perceba, quanto mais você investe, mais você ganha, mais você pode reinvestir e aí mais você ganha e vai fazendo esse efeito de bola de neve. Todo mês a sua renda passiva vai ser maior. E agora eu mostro compilado para você as maiores vantagens e as maiores desvantagens de investir em fundos imobiliários. Na minha opinião, as vantagens superam as desvantagens, mas é muito importante você conhecer as desvantagens para você não ficar se iludindo e cair em conversa alheia. E bem, se você quiser aprender mais, nesse curso aqui eu ensino bem passo a passo, bem direto ao ponto, dessa forma mesmo, bem sincerão. Mostro a base dos investimentos, tudo que você precisa saber já para começar ganhando dinheiro, com tesouro direto, com renda fixa, com fundos imobiliários. Se você gostou dessa aula, cara, agora imagine nesse curso aqui, tenho certeza absoluta que vai agregar muito conhecimento para você. Também ensino sobre ações, como montar uma carteira de investimento de sucesso, como declarar, tem módulo extra e, logicamente, vários bônus. E nesse momento o curso está com 50% de desconto, saindo por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.